Amém, queridos. Glória a Deus. Nós queremos deixar aqui os nossos agradecimentos. Agradecer a Deus porque Ele está conosco o tempo todo. E durante toda essa pandemia, nós tivemos aqui na igreja um grupo o tempo todo, intercedendo, um grupo o tempo todo, organizando toda a questão do som, organizando, atendendo famílias. Nós tivemos uma equipe e nós podemos dizer que a nossa igreja, o Senhor tem nos dado a bênção de sermos uma igreja viva, uma igreja que realmente, nesse tempo tão difícil, o Senhor nos deu possibilidade de prosseguir. Então, muito obrigada a todos os líderes, muito obrigada a Deus que nos deu força para continuar, alguns irmãos que ficaram enfermos, mas que o Senhor restaurou a saúde. Nós sabemos, meus irmãos, que a igreja somos nós. Então, nós vamos aplaudir agora, mas nós vamos aplaudir com gratidão no nosso coração a Deus e a todos os líderes, todos os membros da igreja, todos os irmãos que se envolveram nesse período do ano de 2020, servindo, amando e servindo vidas. Você pode se colocar em pé e aplaudir a Jesus, mas também aos nossos irmãos e irmãs que serviram durante todo esse tempo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. E nós nos unimos como intercessores também por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão passando nesse tempo o pior momento das suas vidas. Estamos aqui juntos como intercessores. Você pode se assentar e nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Nós vamos continuar meditando agora, estávamos até agora meditando também através das canções, através do compartilhar dos presbíteros, e agora nós vamos mais uma vez olhar para a palavra do Senhor, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 6, ou acessar o seu aplicativo, não é? Em Hebreus 6, vamos lá. Hebreus 6, a partir do verso de número 17. Hebreus 6, a partir do verso de número 17. Nesse finalzinho de ano, o Senhor nos deu uma direção. E nós temos falado sobre isso durante todo o mês de dezembro. E vamos finalizar este ano falando sobre este tema. No primeira semana do mês, nós falamos que há tempo para todas as coisas e que nós precisamos olhar para o alto, olhar para quem Deus é e olhar para quem nós somos. Na segunda semana do mês, nós falamos sobre uma esperança incomum. Nós falamos sobre trazer à nossa memória aquilo que realmente é bom, aquilo que nos enche de esperança. Na terceira semana, nós falamos sobre levar esperança ao mundo, amando e servindo. E hoje o nosso tema é esse. Você pode ler comigo esse tema? Vamos ler juntos? Esperança, a âncora da alma. Esperança, a âncora da alma. Então vamos ler, eu convido você agora a prestar bastante atenção nesse texto de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu,
entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto é maravilhoso e nós já vamos refletir um pouquinho nele, mas eu quero fazer uma oração antes com você. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua santa palavra e pedimos agora sobre todos nós a iluminação do Espírito Santo para compreendermos esta verdade. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala, Senhor, porque nós precisamos da tua força, nós precisamos da tua direção. A nossa mente precisa ser iluminada pelo Senhor para sabermos os passos que devemos dar, para saber, ó Deus, as escolhas que devemos fazer. Vem, Senhor, neste momento e dá-nos entendimento, dá-nos discernimento da tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, este texto, ele vai falar sobre, é claro, o Senhor Jesus como a nossa esperança e o nosso refúgio. Vai falar sobre a esperança como uma âncora para a nossa alma. E ele vai falar também sobre Jesus como aquele que fez o sacrifício perfeito. Se você se lembrar um pouquinho da história do Antigo Testamento, você vai se lembrar que no santo havia o Santo dos Santos, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. Mas Jesus, quando ele entrega a sua vida como o sacrifício perfeito, o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar e ter acesso a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Mas hoje eu quero me ater a apenas uma parte da mensagem desses versículos que está aqui no verso 6, principalmente no capítulo 6, no verso 19, que nos diz que a esperança é a âncora da alma. Você sabe que a Bíblia diz também, aqui em Hebreus 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Você sabe repetir esse versículo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? E para sempre, ontem, hoje e para sempre. Esse é um texto lindo, esse é um texto maravilhoso. Mas quando nós olhamos para esse texto e pensamos nos feitos do Senhor no passado, a gente acredita rapidamente, não é verdade? Nosso coração se enche de esperança e de força. Por quê? Porque nós lemos o que o Senhor fez. Nós olhamos para os feitos do Senhor e nós pensamos, meu Deus, quantas coisas grandes e poderosas o Senhor fez. Quando nós olhamos para o dia de hoje, para o presente, nós também acreditamos. Porque quem nunca ouviu um testemunho, quem nunca participou de um encontro em que você se sentiu desafiado ou fortalecido pelo testemunho de alguém, pelos milagres que Deus fez na vida de alguém? É ou não é assim? Você se sente fortalecido e você sabe que Deus fez no passado, que Deus está fazendo, porque você ouve sobre isso. Mas quando nós pensamos aqui no futuro, o Deus que é o Deus do futuro, a gente fica pensando assim, né? Aí que pega pra gente. Será que eu realmente confio nesse Deus do futuro? E aí, o que você pode falar sobre isso? Você de fato confia nesse Deus que realmente está lá no futuro, que sabe como será 2021, que sabe dos seus sonhos, que sabe das intenções do seu coração? Você tem isso realmente tão forte, tão firme, quando se fala do passado, quando você ouve falar do presente? Você também consegue confiar no futuro? Nós precisamos pensar sobre isso, porque muitas vezes vem na nossa mente pensamentos de temor, de medo, de desconfiança, quando pensamos no Deus que fará, no Deus que vai agir, no Deus que já conhece todas as coisas. Não é assim? O medo às vezes não bate aí na porta. Muitas vezes isso acontece conosco. Mas olha,
A palavra de Deus tem algo precioso para nos ensinar. E nós precisamos avançar, mesmo quando o medo surge. Então, apesar do medo, apesar das dúvidas e apesar das incertezas, nós precisamos ir adiante. Nós precisamos ir em frente. Então, deixa eu lhe dizer, desde o início desta mensagem, que um dos pontos que nós precisamos gerenciar na nossa vida é justamente esse medo. É justamente essa dúvida. É justamente quando nós pensamos no futuro e algo vem no nosso coração de tão incerto, de tão duvidoso, que nós começamos a ficar desanimados, assombrados e preocupados. E um peso, de repente, pode vir sobre nós. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos avançar. Eu quero que você pense comigo agora, no mundo que nós vivemos, como nós vamos falar de âncora, não é tão familiar para nós uma âncora, né? Nós não vemos todos os dias, nós não estamos numa embarcação todos os dias. Mas como nós vamos falar que a esperança é como uma âncora para a nossa alma, eu quero que você comece aí a pensar neste ambiente, né? Comece a imaginar o mundo que nós vivemos como um mar inquieto. Comece a imaginar o mundo como um lugar instável, como um lugar perigoso. O mundo como um lugar que nunca está em permanência. Uau, será que o nosso mundo parece um pouco mar revolto? Comece a pensar nas nossas atividades do dia a dia, como as ondas que vêm forte, ou grande ou pequena, mas que não param. O tempo todo somos ali atingidos pelas ondas. Pense que essas ondas são as nossas atividades no dia a dia. Tudo aquilo que nós precisamos fazer. E agora pense em você. Vamos pensar em nós mesmos como navios neste mar. Navios que estão sujeitos a lidar com essas ondas e que estão neste mar, neste mundo que nós vivemos. E como navios, nós então estamos inclinados, né, a ser arrastados por essas ondas, a sermos impactados por este mar bravio que todos os dias nós precisamos enfrentar. É assim ou não é, meus irmãos? A vida não parece muitas vezes o mundo como um mar? As atividades como ondas? E nós como navios no meio disso tudo, enfrentando essas ondas inesperadas, como esta pandemia, por exemplo. É assim a vida que nós temos. Mas veja o que diz o texto que nós lemos aqui em Hebreus. Que Deus não nos deixou simplesmente sozinhos nesse mar, nem nos deixou sozinhos recebendo essas ondas, mas diz o texto que Ele então se agradou em providenciar, em criar para nós uma âncora segura, firme, uma âncora que nos permite, preste atenção nessa palavrinha, não só passar pela tempestade, mas superar a tempestade, amém? Aí vocês têm que dizer um amém bem alto, amém? Por quê? Porque é uma boa nova, uma boa notícia, nós não estamos sozinhos nesse mar revolto, nós não estamos perdidos neste mundo como um barquinho que de repente você já viu num filme, ou você já viu numa imagem, aquele barco sozinho. Mas nós temos um Deus, e esse Deus está nos dizendo nesta noite que a esperança que nós colocamos nele é como uma âncora para a nossa alma. É como uma âncora no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar aqui com vocês, num primeiro momento, sobre a âncora,
Tem tantas coisas para falarmos sobre ela, sobre do que ela é feita. Gente, se a gente estudar sobre a âncora e o significado do porquê ela está nesse versículo, nós vamos entender quão grande, quão precioso é o cuidado de Deus por nós. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre 2 aspectos do propósito da âncora. Apenas para a gente começar a pensar e começar a refletir o porquê a esperança precisa se avivar em nós, precisa ser reavivada. Porque quando nós pensamos no propósito da âncora, nós vamos ver que a esperança também tem um propósito e é essencial. Eu quero falar sobre esses 2 propósitos. O primeiro propósito da âncora é dar firmeza e proteção para não sermos destruídos. Uau, né? A gente pode pensar na esperança dessa maneira. O Senhor nos deixou a âncora da esperança para quê? Para não sermos destruídos. Para não sermos destruídos. A âncora da esperança protege a nossa vida. Vamos pensar nesta função, neste propósito. É claro que se o navio estiver, se o barco estiver num mar calmo, num mar tranquilo, o que é que vai acontecer? Ele não vai precisar da âncora. Mas para algumas estações, para alguns momentos, se ele não tiver uma âncora, ele será completamente levado e despedaçado. Não é isso que nós sabemos que acontece? E assim como uma âncora faz o quê? O que a âncora faz? Protege o barco para não ser destruído. A esperança também nos protege. O Senhor deixou algumas verdades para que essas verdades sejam como âncoras na nossa vida. E nós precisamos conhecer essas verdades. E a esperança faz parte disso. A esperança é uma âncora que nos protege. Ela, assim como a âncora segura o navio para que ele não seja destruído, a esperança também nos mantém firmes. Você sabe que se não houver uma âncora num tempo difícil, o barco é levado pelas águas, pelas ondas, pelo mar revolto, e ele então é totalmente despedaçado. Quando acontece um vendaval, quando acontece essas ondas gigantes, esse mover do mar, se não houver uma âncora, o barco não resiste. Então a âncora é essencial. A esperança é essencial. Se hoje você de repente está se sentindo como uma flor que está murchando, eu quero dizer para você que a esperança é como água que coloca-se numa terra seca e aos poucos você vê que aquela florzinha, aquela plantinha vai começando a retomar a sua vitalidade. Deus nos quer como pessoas que realmente têm esta vitalidade nele. Amém, queridos? Estamos terminando um ano, encha o seu coração de esperança. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu me lembro que quando começamos esse tempo, um tempo tão diferente para nós como igreja, ainda mais nós que nem transmitíamos os nossos cultos online, né? Nós começamos a nos encontrar só online e o primeiro momento nós falamos, faça chuva ou faça sol, nós vamos continuar confiando no Senhor. Nós não sabemos o que está lá no nosso futuro, mas Deus sabe, Deus já está lá. Então que nessa noite a esperança ressurja aí no seu coração, amém? Tenha esperança, termine esse ano cheio de esperança. O Senhor ama cada um de nós. Esse é o momento de lançar a âncora da esperança e deixar que a sua vida desafie as ondas e o mar revolto, porque Deus está conosco. Deus está conosco.
Talvez se você viesse até aqui e contasse o seu testemunho e falasse um pouco sobre como tem sido o seu ano, diante de tantas dificuldades, talvez você teria muitas dificuldades aqui para compartilhar, muitas histórias difíceis, talvez, mas nós também temos histórias boas, principalmente a que nós temos vida, principalmente que o Senhor tem nos sustentado na palma das suas mãos. Então lembre-se disso, em nome de Jesus. Olha só o que Charles Spurgeon escreve: graças à âncora, ou melhor, ao Senhor que a concede a você, nenhuma tempestade o destruiu. Pelo contrário, você está a caminho do porto da glória. Amém. Glória a Deus por isso. A âncora é importante para dar estabilidade. A esperança é importante para nos dar estabilidade, para nos dar solidez, para nos dar firmeza. Então vamos enfrentar os desafios, queridos? Vamos, crianças. Desde as crianças precisam enfrentar desafios, gente. Às vezes a gente não dá atenção a isso, mas pode ser criança, jovens, homens, mulheres. Vamos nos levantar confiando no Senhor. Enche o seu coração de esperança em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas sabe o que mais que a âncora faz? É muito importante. A âncora, ela dá firmeza e proteção para o barco não retroceder. E a esperança nos dá firmeza e proteção para não retrocedermos. Amém, queridos? O Senhor não quer nos ver retroceder, Ele quer nos ver progredir, Ele quer nos ver avançar. Esse mundo que vivemos, lembra? É um mar revolto. Ainda temos aqui imperfeições, obstáculos, vales, montanhas, decepções, tristeza, dor, enfermidades. Mas, meus irmãos, mesmo assim, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Porque quando não existe uma âncora, o barco, ele pode ser levado pelas ondas a um porto que ele nunca queria chegar. Ou então ele pode ser levado de volta pelo caminho que ele já havia percorrido. E não é isso que Deus quer para nós. O Senhor quer que avancemos. O Senhor não quer nos ver retroceder. Por isso eu quero dizer algo para vocês, para mim, nessa noite. Vamos avançar, queridos. Vamos encher o nosso coração de esperança e vamos em frente. Amém, queridos? Vamos em frente. A gente tem ouvido e estudado um pouco mais juntos sobre gerenciar as nossas emoções, porque, gente, fala sério, todos os dias nós passamos muitos embates, todos os dias, e nós precisamos nos lembrar que a injustiça, as dificuldades, as dores acontecem para todas as pessoas. Quantas vezes nós achamos que somos os únicos sorteados e que tudo que é ruim está acontecendo só com a gente, mas vamos nos lembrar que todos nós estamos nesse mar revolto. Todos nós sofremos o impacto das ondas. Então, jogue a âncora da esperança para que você não retroceda. Em nome de Jesus, para que você não dê passos para trás, mas para que você avance. A palavra do Senhor diz que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz. São pensamentos de paz. Então não vamos recuar, não vamos andar para trás, mas vamos para frente. Eu quero que você repita após mim essa frase que diz assim, olha só. Isso eu sei. E nisso tenho acreditado. Nessa verdade do cuidado de Deus, permaneço firme e seguro que soprem ventos. Eles nunca me moverão
desse ancoradouro, desse lugar seguro, e tudo que estiver alcançando, pelo ensino do Espírito, conservarei firme enquanto eu viver. Então nós vamos, se Deus quiser, entrar o ano de 2021 cheios de esperança. Porque a esperança nos dá crescimento, desenvolvimento, expansão. A esperança nos alarga as fronteiras. A esperança muda a nossa visão de mundo. A esperança muda a nossa cosmovisão. Porque nós precisamos, meus irmãos, ter uma visão bíblica. Nós precisamos ter uma visão que vem do alto. É isso que nós precisamos. A palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos envolve, ela nos ensina, ela nos direciona a termos essa esperança, a cultivarmos essa esperança. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. A palavra que caracteriza esse tempo que nós vivemos é a palavrinha instabilidade. A palavra que caracteriza esse tempo que nós vivemos é a palavra instabilidade, ou seja, falta de solidez. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que para nós, cristãos, essa não pode ser a nossa palavra. Nós não podemos entrar nisso, não. Nós não podemos trazer para nós esta palavra de ordem que hoje tem sido para tantas pessoas, talvez para do mundo inteiro nós temos ouvido a palavrinha instabilidade. Por quê? Porque se esta é uma característica do mundo que nós vivemos, o que caracteriza a palavra de Deus é que Deus está sentado no seu trono. É que as mãos de Deus são poderosas e que elas estão sobre nós. Que os seus ouvidos não estão surdos e nem as suas mãos estão encolhidas, pelo contrário. Ele nos ouve, Ele estende as mãos sobre nós. Então, em nome de Jesus, tire essa palavrinha do seu coração, da sua mente. Tire a instabilidade e encha o seu coração de esperança, porque Deus é fiel. Mude a sua cosmovisão. Traga uma visão bíblica para a sua vida. É isso que a esperança faz conosco. Vamos firmar a nossa vida nesse finalzinho de ano. E vamos entrar 2021 com o coração cheio de esperança. Cheio de esperança. Hoje as pessoas leem artigos. Não é assim que a gente faz? Lemos artigos, vemos entrevistas e muitas pessoas vão dormir com aquilo na cabeça. Mas sabe, queridos, nós precisamos ir dormir pensando que as mãos de Deus estão sustentando todas as coisas, pensando que Deus tem um propósito único, que Deus tem o controle de todas as coisas e que a nossa vida, os nossos sonhos estão nas mãos dele, que tudo vê. Nós somos limitados, a gente só vê o aqui, a gente só vê o agora, a gente não consegue ver nenhum segundo adiante, mas Deus está lá na frente do seu futuro. Deus vê todas as coisas, se apegue a Ele, viva o propósito dEle para a sua vida. Não fique preocupado com os artigos, com aquilo que a gente tem ouvido tanto sobre instabilidade. Sabe o que a palavra de Deus nos manda fazer a respeito disso? Orar e entregar nas mãos do Senhor, interceder, clamar. E o Senhor diz: troca de fardo comigo, deixa esse fardo que é pesado sobre mim, e encha o seu coração de esperança. A palavra do Senhor diz que o Senhor está no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Aleluias. Nós não vamos ter mais palavras de instabilidade sobre nós. Você leve isso para a sua casa, leve isso para a sua família, leve isso para a sua vida.
nada de instabilidade. Em nome de Jesus, nós estamos num tempo de virada. Dê uma virada na sua vida, amém? Dê uma virada e se apegue com esperança nesse novo tempo que o Senhor está preparando para nós. Veja só, nós vimos aqui apenas duas funções, dois propósitos da âncora: manter firmeza e fazer-nos avançar, né? Para a gente não retroceder. É isso que a esperança faz. Mas eu quero falar aqui agora sobre algumas coisas práticas, bem práticas, que acontecem quando permanecemos e quando não retrocedemos, quando temos a esperança como uma âncora para a nossa alma. Nós, queridos, persistimos. A esperança nos dá persistência. Por quê? Porque existem duas opções. Ou nós lutamos ou nós fugimos. Mas quando nós temos esperança, nós persistimos. Você acredita que o seu nome, que a sua história, ela já tem uma direção do Senhor lá na frente? O seu nome está em lugares que você ainda não colocou os seus pés. A palavra do Senhor diz que Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. E sabe, queridos, nós só vamos experimentar esse Deus à medida que nós obedecemos a sua palavra. Nós só vamos conhecê-lo à medida que, de fato, nós colocarmos em prática a sua palavra. Então, a esperança nos dá persistência. Amém, queridos? É isso que o Senhor está querendo nos dizer. Olha, existem aí alguns momentos que a gente pensa assim: ai, acho que não dá mais não. Acho que não dá mais para continuar. Mas nesse momento, a estratégia é que você enche o seu coração de esperança, porque aí então você vai conseguir lutar e não vai fugir. Decida lutar. Mas veja só também, a esperança traz à nossa memória o que é bom. Nós temos falado sobre isso por esses dias. O Senhor não quer que fiquemos o tempo todo falando e trazendo para a nossa memória as desgraças e os desesperos. Mas a palavra do Senhor diz: traga à sua memória o que lhe pode dar esperança. E a esperança faz isso, nos faz pensar no que é bom. E se você acha que está vivendo algo difícil, quando eu acho que estou vivendo algo difícil, nós precisamos lembrar de Jesus. Ele venceu e foi e passou por dificuldades tremendas. Amém, queridos? Vamos nos inspirar no Senhor. Mas veja só, a esperança não nos deixa abandonar o preparo. A esperança não nos deixa abandonar o preparo. O que significa isso? Precisamos arriscar muito para ganhar muito. Nós não podemos desistir. Não é assim? Quantas vezes a gente de repente desiste, de repente a gente para. De repente, mas quando nós temos esperança no nosso coração, nós vemos que o preparo é importante. Eu estava lendo algumas histórias aqui sobre a biografia de algumas pessoas, mas aí eu lembrei da Melina, quando eu estava lendo sobre Ivo Pitangui. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Já conheceu, já ouviu muito sobre esse cirurgião plástico. Sabe quantas quanto tempo ele demorou para entrar na faculdade de medicina? 5 anos. E a primeira vez que ele assistiu uma cirurgia, ele desmaiou. Ele não podia ver sangue. E ele foi considerado, né, o melhor de todos os cirurgiões. Às vezes, quando a gente erra, quando a gente falha, muitas vezes nós somos tentados a desistir. Mas a palavra do Senhor é aquela que vai nos aperfeiçoando todos os dias e todos os dias e todos os dias. E a nossa esperança não nos deixa abandonar o preparo.
É um tempo, é um preparo. O Senhor sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Nós olhamos no espelho, mas nem mesmo nós conseguimos nos entender exatamente como somos. Mas Deus consegue e sabe de todas as coisas. Mas veja só, a esperança renova as nossas forças ao esperarmos, quando esperamos. Quem já falou essa frase aqui, olha, cansei de esperar. Quem já falou, cansei de esperar? Nossa, gente, se tem uma coisa que nós não gostamos é de esperar. Se a gente quer irritar alguém, você deixa essa pessoa esperando. No entanto, a palavra de Deus fala o quê? Que Deus promete, mas Deus não fala a hora. E Deus não diz o dia. Ele não fala a hora, Ele não diz o dia. Quando nós olhamos aqui, nós vamos aprendendo isso. Ninguém aguenta esperar. Ninguém consegue esperar. Mas quando nosso coração está cheio de esperança, nossas forças são renovadas. E aí, a espera se torna para nós um momento. Nós já falamos sobre a espera aqui num dos nossos encontros. Se torna um momento gratificante, gente. A espera se torna para nós algo que nós começamos a entender, aquela lapidação, aquele agir de Deus nas nossas vidas. Mas veja só, a esperança também nos permite descansar e não, você já até sabe, desistir. Quantas vezes nós somos tentados a desistir, mas a esperança nos permite descansar e não desistir. A nossa tendência, quando as ondas vêm, quando as decepções chegam, quando as tristezas batem na nossa porta, quando as perdas inesperadas acontecem, a nossa tendência é querer desistir, é querer recuar. Mas quando nós temos esta âncora da alma, que é a esperança, nós então entendemos que é hora de descansar, é hora de não tomar decisão alguma, é hora simplesmente de descansar, de ajustar os pensamentos, de ajustar os sentimentos, de fazer as nossas escolhas. Nós precisamos descansar. Deixa eu dizer algo para vocês. O Senhor tem falado tanto conosco sobre relacionamentos. E muitas vezes eu gosto de uma frase do padre Fábio de Mello que diz o seguinte: as pessoas não nos amam, elas amam as nossas utilidades. Já ouviu essa frase? Infelizmente, nós vivemos num mundo assim. Existe sim pessoas que nos amam, que se importam conosco, com quem nós podemos abrir o nosso coração. Mas muitas vezes, nós somos essas pessoas que só gostam de ver a si mesmas com muita utilidade. Pensando nisso, comece a pensar sobre você. Você consegue parar para descansar? Você consegue parar antes de você tomar realmente uma escolha? Sabe o que a esperança faz? A esperança não nos deixa perder o foco. A esperança não nos deixa perder o foco. E a esperança nos leva a adorar enquanto esperamos. A adoração é uma arma de defesa, e a adoração também é uma arma de ataque. Adore. Você precisa esperar, os mares estão revoltos, é tempo de adoração. É isso que nós precisamos nos lembrar. A murmuração, ela alimenta Satanás. A adoração alimenta o Senhor. E o Senhor está nos chamando para que a nossa vida suba na presença dEle com adoração. Lembra daquela música? Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Meu louvor invade o céu.
E é isso mesmo, é isso mesmo. Nós precisamos estar ancorados nessa esperança profunda no Senhor. Cada dia mais, estamos começando aqui, rumo a um novo ano. E a direção do Senhor para cada um de nós tem sido essa: encha o seu coração de esperança, em nome de Jesus. Se aperfeiçoe cada dia mais na presença do Senhor. Pode parecer difícil, mas não é impossível. E a esperança, queridos, nos capacita a entregar o controle a Deus. A esperança nos capacita a entregar o controle a Deus, porque decisões trazem consequências, mas indecisões também trazem consequência. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Ele está lá no nosso futuro e nós precisamos colocar o controle nas suas mãos. Não tem como nós sermos aqueles que vão ficar ali discutindo com Deus. É como uma criança de 2 aninhos discutindo com um professor, com um técnico numa área. Não tem, você fala, como assim? Quando nós discutimos com Deus, nós queremos tomar o controle para nós. É assustador. É como deixar uma criancinha entrar e dar as coordenadas de um avião. Mas quando nós entregamos o controle para o Senhor, Ele sabe exatamente tudo o que será feito. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós precisamos lembrar do Senhor. Eu coloquei uma música aqui que muitas vezes a gente canta. E ela precisa ser uma realidade na nossa vida. Você vai lembrar, diz assim: porque Ele vive, o que diz? Porque, como é que é a música, gente? Me ajuda aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele vive, Ele está no nosso futuro. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu achei muito interessante, ouvindo o pastor Jeremias Pereira, ele diz o seguinte, eu acho que foi ele, e ele diz assim: às vezes, a nossa necessidade é passar por necessidades, para que a necessidade de nos conectar com o Senhor seja suprida. Deu um nó aí? Deu para entender, não é? E aí a gente olha aqui para Filipenses 4, lá nos versos 11, se a gente ler o capítulo todo, é que a gente só gosta daquele verso, que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mas quando nós lemos aqui do 11 ao 13, nós vamos ler: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que enche o meu coração de esperança. Quando nós estamos debaixo de muita pressão, quando os ventos e as ondas vierem, a nossa fé não vai ser abalada, porque a esperança nos faz permanecer. Amém, queridos? Em nome de Jesus, enchei-vos
do Espírito Santo. Essa é a direção do Senhor para nós. Termine esse ano e entre 2021 com o coração cheio de esperança, com o coração firme nas promessas do Senhor. Aqui nós lemos no início, dizendo que Deus é aquele que 2 vezes confirmou a sua palavra. Ele dá a palavra e depois ele faz uma promessa sobre a sua palavra. Ou seja, ele realmente vai cumprir. Ele é presente, ele está conosco. Então vamos avançar rumo a 2021, porque o Senhor já está lá. Amém? E ele cuida de cada um de nós. Vamos depender da graça de Deus. A esperança é uma âncora para nossa alma, em nome de Jesus. Romanos 12:12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Há um escritor que diz o seguinte, que a esperança é o combustível da alma. E que, na verdade, os homens não são especialmente perigosos quando não temem a morte, mas que os homens são perigosos quando perdem toda a esperança. Então, queridos, vamos encher o coração de esperança, vamos olhar para o alto. Nós estamos terminando um ano onde ondas fortes se levantaram, onde ventos fortes sopraram, onde situações difíceis foram uma realidade, mas a esperança é o nosso combustível, a esperança é a âncora da nossa alma. Em nome de Jesus, vamos avançar. É Charles Spurgeon também quem diz que a esperança é o perfume do coração. A esperança é o perfume do coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor encha o seu coração de esperança. Que a graça do Senhor, o poder do Senhor, venha sobre você nessa noite. E você tenha certeza, convicção de que o Senhor está presente na sua vida. É Ele quem está conduzindo você. Escolha estar perto dEle. Escolha, talvez, recomeçar. Escolha o Senhor Jesus. Encha a sua vida de esperança. Eu quero convidar você para cantar conosco uma canção. E é uma canção tão linda. É uma canção que fala justamente sobre tudo que nós vimos aqui. O Senhor está conosco. Ele está conosco. Quando Ele nos enche da sua presença, quando Ele nos dá uma direção, Ele faz, Ele age, Ele derrama da sua graça. 2021, nós vamos entrar com esperança no Senhor. Ele tem o poder de comando, e Ele sabe nos conduzir, Ele sabe de todas as coisas. Quem tem esperança não tem medo, na verdade, quem tem esperança não tem medo de rever posições, porque o medo, ele bate na porta de todos nós, mas nós conseguimos rever posições, nós conseguimos recomeçar, nós conseguimos e começamos a olhar o mundo com uma cosmovisão, né? A nossa cosmovisão, aliás, começa a ser bíblica,
dirigida, orientada pelo Senhor. Ele não nos deixa perder o foco. Ele não nos deixa perder o foco. Vamos cantar essa canção tão linda. Quero que você preste bastante atenção na letra dessa canção. Tão linda, tão especial. O Senhor é um Deus de amor. É um Deus que está conosco. É um Deus que eu creio que nesse momento vai encher o seu coração de esperança.